Bem-vindo, torcedor lusitano, você é amante do esporte, ao nosso primeiro Voz da Lusa como podcast. E já pedindo para vocês se inscreverem no YouTube, na página das outras redes, do Instagram, por exemplo, para que a gente possa sempre falar da Portuguesa aqui. Então, nos sigam, por favor. Meu nome é Ricardo Veras, vou apresentar então o programa. E a gente já começa com dois convidados gigantes aqui em questões da Portuguesa de Desportos, né? Temos aqui o Luiz Nascimento, que é jornalista, e o Cristiano Fukuyama, que fala de cinema, e também vamos falar aqui da Portuguesa, e depois vamos gravar no VProcast, falando do que eles já fizeram de cinema, inclusive para as coisas da Portuguesa. Suas primeiras palavras, Luiz. Muito obrigado por ter vindo. Que é isso, Ricardo. Eu que agradeço pelo convite. Prazer estar aqui, ainda mais falando de Portuguesa, né? Você sabe que vocês estão sendo cobaia, né? Agradeço a confiança de vocês nesse meu início de trabalho. E você, Cris? Ricardo, obrigado. É um prazer estar aqui também, igual o Luiz falou. Desejo sucesso aí nessa jornada do Voz da Lusa. E que seja o primeiro episódio de muitos outros de uma série que você venha gravar aí. Muito sucesso nessa jornada. Muito obrigado pelas palavras e dá vontade até de entregar o programa para eles dois, porque a dicção, tudo, tem mais experiência do que eu, mas o programa até entregue para eles, porque eu só vou perguntar e quem vai fazer o programa são eles, né? Então, a primeira pergunta para os dois, né? Como a Portuguesa entrou na tua vida, Luiz, e depois na do Cris? Olha, eu não sei se teve um momento em que ela entrou, porque, assim, para mim, a minha vida toda sempre foi portuguesa. Como eu nasci numa família portuguesa, todo mundo torcia para a Portuguesa, todo mundo frequentava o clube. Eu, desde muito pequeno, cresci no clube. Então, finais de semana nas piscinas, nas churrasqueiras do clube, depois indo para o estádio para ver jogo. E na minha cabeça de criança, desde muito pequeno, eu olhava, pô, minha família é portuguesa, todo mundo é portuguesa, eu também sou portuguesa. Eu não tive aquele momento de escolher um time. E como o futebol sempre foi muito presente na vida da família, também não teve um momento que ali eu passei a gostar de futebol. É um momento, talvez, que eu tenha me interessado mais, né, pelo jogo em si, por ir em jogos e tudo mais. Mas a Portuguesa sempre esteve envolvida assim, na minha história desde o começo, e acho que muito por essa questão familiar. A primeira lembrança que eu tenho, inclusive, na vida, se eu me pergunta qual é a lembrança mais antiga que você tem, é com a Portuguesa no estádio, é jogo de futebol. Dentro da sua narrativa, eu vou fazer uma pergunta. Você é do tempo que o pessoal saía da piscina e entrava de roupa de banho no estádio? Eu sou. Com roupa de banho, não. Mas eu mesmo, criança, muitas e muitas vezes, saí da piscina, fui no vestiário, me troquei, já estava com a camisa da Lusa, já ia para o jogo à tarde. Então, era uma dinâmica, uma rotina, né? Eu, como vocês podem ver, né, pelo meu sobrenome, pela minha cara, eu sou autêntico, né? Português do Norte, com o Ricardo, com a família do Ricardo. Eu já sou do time das pessoas que vieram de simpatizantes da Portuguesa, sempre gostaram da Portuguesa e tudo. Eu falo que assim, eu tinha uma brincadeira com meus primos, que a gente ia jogar uma bola, a família essencialmente era corintiana. Só que quando cada um ia jogar, cada um era um time. Então, um era o Corinthians, um era sempre o Corinthians, outro era sempre o Bragantino e eu era sempre o Portuguesa. E essa brincadeira da infância e foi ficando. E tipo, eu moro na Zona Norte, aquela coisa toda, eu gostava, anos 90, Portuguesa. É do Norte. Né? Então, exatamente. Então, Portuguesa era aquele timão e tudo. Fui na final, em 96, em jogo e tal. E depois eu vida tudo moro na Vila Guilherme. Comecei sempre em jogo e tudo, eu sempre acompanhava, né? E inclusive, curiosamente, eu morei 2 anos em Bragança, então fui muito em jogo do Bragantino também. Então, essa brincadeira com os primos aí rendeu, né? Então, assim, e é legal que depois eu fui, ao longo do tempo, fazendo as produções, conhecendo as pessoas do Canindé, a gente entende que tem ou a história é muito parecida com a do Luiz, com a sua história, que a família é de Luiz, todos se identificam como, né? Ou são pessoas que são simpatizantes e caindo lá. E orgulhosamente nós temos lá, tem o nosso núcleo Nipolusa, que é o Nipolusa, a raiz, o Nipo, né? O Nipo. A gente tem. Aliás, como é que ele trabalha o trabalho aí na Brasil 2000 Rádio? Que é tão quietinho. Mas quando precisa, ele fala, né? E assim, daí tem o Nipo.
tem o Haroldo, que era do Leões também. Sim, Eu falo que a gente teve um evento que a gente juntou os três. Falou, cara, nossa torcida aqui, somos os portugueses da Shopee. Mas sabe que você vai entrevistar dois cristianos, né? Na parte do cinema é o Cristiano Fukuyama, na parte da portuguesa é o Cristiano de Andrade. É que o meu nome não é Andrade. Tem um português aí. Eu falei que eu errei na estratégia. Eu devia ter deixado esse nome no meio primeiro e depois o segundo. Para outras Mas coisas. é legal você concluir uma torcida para portuguesa. E todo mundo As conhece. pessoas de outras origens Com também certeza. cheguem, né? E recordação, você fala, não precisa ser de futebol, não. Pode ser do clube, do que você vivenciou na Lusa. Para mim, assim, as grandes recordações que eu tenho com a portuguesa dizem muito respeito à família, porque foram, talvez não, os momentos mais marcantes que eu vivi com meu pai, com meu avô, seja paterno ou materno, foi no Canindé. Né? Foi em jogos da portuguesa, em momentos com a portuguesa, em alguns momentos até com a minha mãe, com as minhas avós também, porque a família acaba, né, vivendo isso muito. Então, eu tenho para mim muito essa questão da portuguesa ser uma questão de identidade, de raiz, de origem, de família. Então, tudo que eu tenho de lembrança, principalmente da infância, era isso. Era um programa muito legal com a família estar no jogo da portuguesa, ir ao jogo da portuguesa. Então, para mim é muito família mesmo, origem, raiz, é isso. É casa mesmo, né? Festa do vinho, algum parente dançando no grupo folclórico, para você ver o que é isso. Mas no meio do papo aqui a gente vai lembrando de coisas. Primeira vez que eu vi o Enéas jantando lá numa barraca, rapaz, eu falei, pai, o Enéas tá ali, ele vai lá falar com ele. E eu não fui, eu perdi a timidez e fui. Mas assim, com 8 anos de idade, você conversar com o Enéas foi um negócio fabuloso. Eu lembro do capitão, né? Uma vez eu encontrei o capitão também no clube, né? E, pô, o capitão para mim era o grande cara, porque era o símbolo da raça, tal, aquela coisa de quando você é criança, você finge ser alguém jogando bola. Sim. Eu, às vezes, batendo bola sozinho no quintal de casa, eu fingia ser o capitão, né? Eu lembro que, puta, assim, tremia, fiquei congelado, petrificado na frente dele. Depois, anos depois, a gente foi entrevistar o capitão e tal, outro momento. Mas é isso, né? É muito da magia do torcedor. E acho que pega ainda mais quando você é criança, né? Exatamente. Vai lá, Cris. Eu vou contar uma história só de sacanagem. Aqui eu vou contar uma história da família, só para fazer o contraponto da história do Luiz. Certo. Não sei se vocês lembram, teve uma vez que o Luxemburgo foi treinar um time na China. E o time veio fazer excursão no Brasil e foi fazer um jogo contra a Portuguesa, no Canindé, isso em janeiro. Daí fui com meu pai lá assistir o jogo. Sei lá, quarta-feira à tarde, uma parada assim, né? Não tinha ninguém lá, portão aberto e tal. Daí meu pai foi vestido com uma camisa branca de manga curta, né? Uma bermuda bege e aquela chinela de couro. Sim. Cara, você entrou lá, ele foi vestido de chinês, né? Chegou um português, falou pra ele assim, olha, eu acho que o senhor não entende muito bem o nosso idioma, mas você é bem-vindo. Então, assim, é uma das melhores histórias que eu tenho. É uma piada, é uma coisa, uma zoação, mas é muito legal. E assim, então uma coisa que, a minha experiência, quando eu comecei nos jogos no Canindé, eu nunca ia na arquibancada. Eu sempre ia na numerada. Tá. Por causa dessa questão, tipo, de entender que eu poderia não ser bem visto estando na arquibancada. Cara, isso assim. Hoje eu senti isso. Isso tem, cara. Isso Isso é tem. preconceito, Isso né? tem. Assim, mudou muito. Nós estamos em 2025 hoje. Então nós estamos falando lá, tipo, 2000 baixo, 90, alguma. Cara, era outra realidade. Porque assim, a portuguesa, até porque a portuguesa jogava com outros times grandes. Então, assim, um japonês no meio lá era o quê? Cara, era torcedor do outro time Podia ser frustrado. alguém de fora, é. Então, assim, e é fácil. Tem corintiano aqui, tal. E aí, exatamente, e é fácil identificar. Então, assim, e na numerada, você misturava mais. Na numerada você tinha o torcedor português, tinha o torcedor de outro time, tinha os empresários, né? Então, assim, da temporada não tinha os empresários asiáticos que estavam sempre no Canindé lá. Então, assim, é uma doideira, cara. Assim, daí eu ia ficar lá. Sentava no meio, daí sempre sentava perto do Baeste, mas eu sempre ficava na numerada lá também e tudo, né? E era muito uma questão muito de entender o meio. Talvez, assim, eu comecei a criar, depois que a gente começou a fazer mais os filmes, as pessoas começaram a entender quem que eu era, tá? E demorou, e ele sabe dessa história. Não, é verdade. Demorou, cara, demorou. Foi um ciclo, né? Igual você fala, hoje é fácil o cara falar, cara, tem um japonês que torce, pô, o pessoal já sabe que sou eu. Eu fui fazer o ano passado um trabalho para São Camilo, e daí a menina que era a nossa garota propaganda, que é a aluna, agora está se formando, ela mora até na Zona Norte. Então ela participou, não sei o que, a gente marcou no Instagram.
Daí um cara mandou uma mensagem pra ela, um amigo dela, falou assim, cara, você fez um negócio com o cara da Lusa. Tipo, eu sou japonês da Lusa. Então, assim, fica muito marcado isso também, né? Porque... Vocês fizeram eu lembrar de uma vez que eu estava na numerada, eu tive que diretor e tal, não é nem numerada, vai falar. Cadeira cativa. E daí ele xingava o Rock lá, que era o meio campo lá nos anos 90 lá, e uma noite de chuva, pouca gente no Canindé, 45 do segundo tempo teve um escanteio, o Rock fez o gol, a gente comemorou, a hora que meu tio sentou, deu um tapinha nas costas. José Augusto Veras, falou o nome dele. Tapinha nas costas, o homem falou assim, tá vendo? Xingou o Rock, vai feliz com o gol do Rock, só queria dizer que ele é meu filho, meu senhor. São coisas de portuguesa mesmo, né? Mas é isso, né? Tá bom. Assim a gente vê como é que é o ser humano, né? E como tem um amor pela portuguesa. Agora vamos começar a falar das coisas do dia a dia. Eu tinha feito uma pauta, rasguei ela ontem, depois da reunião lá com o Alex, para a gente conversar sobre coisas importantes da portuguesa da atualidade. Vamos começar pela parte ruim. 20% continua da associação. Essas intrigas vão continuar nesses 20% em festas, e quem cuida disso e daquilo? Olha, Ricardo, eu desde que eu nasci, e eu farei isso aqui agora, estou ali na Portuguesa. E desde então, eu nunca vi outra realidade que não seja briga política. Então, nada me faz acreditar que um dia nós vamos ter algum tipo de paz, equilíbrio, serenidade ou profissionalismo nesses 20% da associação. Eu costumo brincar que a última vez em que houve consenso na Portuguesa foi em 1920, quando os 5 clubes resolveram se juntar. Dali em diante, nunca mais houve consenso, né? Então, isso me preocupa muito, porque eu acho que é uma das coisas que mais me preocupam nesse processo de SAF. Porque eu acho que quando você se transforma em SAF, 80% é SAF, 80% é o futebol, os investidores cuidam do futebol, você desestimula uma torcida que já não era estimulada a se preocupar com a política interna do clube e com a administração do clube. Se você já não tinha sócio patrimonial antes, agora que você não vai ter mesmo. Se você não tinha gente interessada em entrar para um conselho deliberativo, agora que você não vai ter mesmo. E se você não tiver um trabalho bem feito ali, daqui 10, 15 anos, esses 20% estão falidos, afundados, aos pedaços, tendo que abrir mão de mais 10%, porque o mínimo da legislação são 10%, então a Portuguesa ainda poderia vender mais 10%, e daqui a pouco é o minoritário que não se consegue colocar de pé. E mais uma coisa, ter também um boicote dos 20% aos 80%, e a gente sabe que dá para isso acontecer, porque muita coisa vai precisar andar de forma casada, a sorte de quem estiver no poder. Então vai entrar uma diretoria que não quer, boicota, aí entra outra que quer, você vira um pouquinho mais de tranquilidade, aí derruba e entra outra que não quer e vira uma... Então, claro, você minimiza muitos problemas políticos virando SAF, muito. Porque muitas, acho que assim, a esmagadora maioria das questões agora não dependem mais da política interna do clube. Mas tem algumas coisas ali que ainda vão ser muito importantes. Eu acho que esses próximos anos vão ser muito importantes, principalmente com a história do Canindé, que muita coisa vai passar pela associação. E se continuar do jeito que está, e eu acho que tende a continuar, é dor de cabeça e é problema. Esse negócio do cartório aí que teve aí, tá demais, né? E gente lá que não é... O processo todo foi assim, né? E eu acho que, é o que eu tenho dito, a gente que acompanha assim de perto, de cobrir o clube, conhecer as pessoas do clube, entender como a política funciona, você não chega a se surpreender. Mas eu acho que muito torcedor se surpreendeu, porque não tinha contato. Aí quando você vê a coisa assim, às claras, da forma como está acontecendo, é isso. E aí você vê assim, que se perdeu o limite, se perdeu até a vergonha. Você sabe quem faz tal coisa, quem tenta tal coisa. E aí você olha e fala, pô, será que é por um acaso que nós chegamos nessa situação? E Cris, dentro desse parâmetro, 20% de dinheiro do futebol para uma associação é grana, não é, Cris? Desde que, né, o futebol seja lucrativo, né? Então, assim, tem essa questão também. A operação tem que funcionar. Não necessariamente uma SAF está operando de maneira correta. Não correta. Às vezes está operando, os caras só estão injetando dinheiro. Então, às vezes não tem dinheiro também. Então, assim, isso é uma coisa que
passados os 50 anos lá, se os caras saírem fora e falar assim, agora é de vocês aí, a associação vai ter guardado dinheiro pensado em poder ter condições de assumir essa estrutura e dar continuidade? Será? A gente não sabe de nada, na verdade. É igual o Luiz falou, hoje quem manda é o poder do capital. Os caras têm 80% contra a mente, que é a situação. Pode ser que daqui a pouco a portuguesa fale assim, putz, vamos precisar de mais dinheiro. Ah, então vamos vender participação. Começa a vender participação, reduz para 10, que é o mínimo. Só que chega o 10 enforcado de novo, e aí? Assim, é uma coisa que eu tem que entender muito bem que a portuguesa, que a gente conhece, ela acabou. Sim. Hoje é uma outra, depois que assinou a SAF, a portuguesa SAF registrada, é uma outra história, é um outro jeito de conduzir o clube, gostem ou não, né? Eu, pessoalmente, eu acho que sim, as coisas não vão ser mais como foram já um dia. Ah, vai ser legal, vai ter areia. Cara, pô, legal pra caramba. Só que precisa ter, para você ter uma arena, se você acha que vai construir uma arena, e a partir de você constrói uma arena, você vai ter jogo lotado, igual o Corinthians, 50 mil pessoas, 40 todas na frequência, 40 e poucas mil pessoas todo jogo, Palmeiras, sempre a casa cheia. Você acha que vai construir? Esse é o segredo? Eu gosto de lembrar sempre que é o seguinte, eles têm um exemplo lá do Náutico em Pernambuco, que deixou o estádio dele lá, foi jogado na arena, que é um estádio muito longe, e, cara, nunca enchia. Nunca enchia. E assim, e é uma torcida muito parecida com a torcida portuguesa, em Recife, Pernambuco, em Recife, é uma torcida muito parecida, mesmo perfil. Então, assim, é uma torcida, cara, assim, você fala, pô, tinha potencial. Daí, se a nossa SAF tivesse comprado eles lá, ia falar assim, não, é a terceira força, é um time grande, porque, assim, em momentos esporádicos, enche o estádio. Sim. Assim como a torcida portuguesa. Vai encher o estádio. Se a portuguesa chegar esse ano agora no mata-mata, para subir na Série D, assim como da última vez que foi, chegou lá e, tipo, na Série C no final teve, né? Você acaba trazendo as pessoas. Os caras inventam a promoção da garrafa, faz qualquer coisa. No jogo da Lusa tem 10, 20% de vamos comigo. Então, mas não importa Ricardo, o tanto que tem no estado. Cara, 2.300 não torce, de 20 mil, 3 mil não torce. Então, mas é uma coisa que eu sinto que uma discussão que eu discuti, eu conversei muito com ele sobre isso, é uma coisa que eu acho muito ruim da política de preços hoje da portuguesa, é exatamente isso. Os caras colocarem, mas é R$100, mas vai 2 pessoas. Mas você faz sócio torcedor. Cara, mas eu sou sócio torcedor, você é meu primo, só na minha casa hoje, tá? Cara, vamos no jogo, vamos botar ingresso em pau, não vou. Entendeu? Não, o ingresso é 50, mas eu tenho um estudante que paga 25, porra, ok. Entendeu? Cara, assim, o parâmetro, até a percepção, é aquele negócio. Os caras não põem R$9,90 na porra do preço à toa, entendeu? Assim, a portuguesa, depois uma questão assim, é muito prático, só que a SAF não quis nem testar esse ajuste de preço. Eles colocaram esse preço desde a despedida do Canindé e ficou, e aí os caras uma coisa... O Ponte, Guarani, cobram muito menos, clubes do interior cobram muito menos. Não, o preço foi quanto para o Pacaembu. Né? Porque o Palmeiras teve um prejuízo de R$180 mil por jogo no Pacaembu. Né? Eu acho bem contestável porque, você é SAF, você vai ter que jogar fora do Canindé. Primeiro, você já tem que prever um dinheiro para você jogar fora do Canindé. E quando você escolhe o Pacaembu, você sabe que é um valor alto. E segundo, você tem que se basear nos borderos da portuguesa ao longo dos últimos 20 anos, que nunca fugiram dessa média. E o Alex ontem até na coletiva falou que se baseou em pesquisas e tal, não sei o quê, que eu acho que isso não é o caminho, por mais que elas realmente... Foi um scout que fez essa... Mas o que eu acho? Tem uma situação aí que até é uma das coisas que me faz ser muito contra Santana de Parnaíba, que ontem eu até virei na coletiva o grande anti-Santana de Parnaíba, falei, eu vou apanhar na cidade. Mas é o seguinte, eu acho que a gente, não digo a gente, mas muita gente... trata a torcida da portuguesa, ou pensa em soluções para a torcida portuguesa como se fosse uma torcida qualquer. É só ter um time bom que volta. É só subir que volta. É só fazer uma promoção aqui e ali que volta. Eu pergunto, quantas torcidas no futebol brasileiro passaram pelo que a torcida portuguesa passou? De cair da A para B, para C, para D, de ficar sem divisão, de cair no tapetão, de ter 7 diretorias em 5 anos, de passar vergonhas, vexames, diretorias que claramente queriam que a torcida se afastasse do clube, de um clube que passa 25 anos, você está falando aí já de praticamente 2 gerações que não viram nada e não tiveram um motivo sequer para torcer para a portuguesa. Então, eu acho que agora, que é um novo momento,
que é uma nova portuguesa, e aí eu concordo muito com o Cris, quando você fala nova portuguesa, não é voltar a ser a portuguesa que foi, vai ser uma outra coisa. É um outro clube em outra realidade, mas é uma nova portuguesa. Você precisa trabalhar a torcida. E aí eu penso em algumas coisas. Hoje, quem que vai em jogo da Portuguesa? São, com todo o carinho do termo, os doentes. São os 2.000 doentes que estão ali. E que é isso, com todo o carinho. Doentes de paixão mesmo. De dependência do clube, às vezes. Que foi o que sobrou depois desses anos todos terríveis. Aí você tem o quê? Aqueles que, a depender do momento, vão no jogo. Mas não vão sempre. Você precisa tentar cativar esses caras. E você tem uma esmagadora maioria de torcedores da Portuguesa, na minha família é assim, talvez na sua, em várias outras, que a maioria das pessoas torcem. Houve uma época que frequentavam com muito... E agora não estão nem aí da Portuguesa. Você tem que recuperar essas pessoas. E aí sim você pensar em trazer, e aí eu concordo, simpatizantes, pessoas que têm potencial de torcer para a Portuguesa. E você, isso é um trabalho de formiguinha. A partir do momento que você começa se despedindo do Canindé logo de cara, indo para o Pacaembu e agora para Santana de Parnaíba, você no mínimo pausa esse processo. Você nem dá um start nesse processo. E aí você vai ficar 3 anos sem o seu estádio, quando que esse processo vai começar? Isso me preocupa um pouco. E eu acho que a gente tem que ver a torcida portuguesa dessa forma. Não é uma torcida como qualquer outra. Ah, não está indo porque o time está mal, como era a torcida de São Paulo uns anos atrás, ou até do Palmeiras uns anos atrás. Não, não é isso. Pode botar um time que joga, que suba, não é só isso que vai levar. Foram anos e anos destruindo o torcedor, afastando o torcedor. É isso. Não é uma torcida grande? Não é. Mas tem potencial para estar ali em muito mais número do que está. Só que é um trabalho de médio e longo prazo, não é uma coisa assim. Eu acho, eu tenho minhas teses pessoais, né? Tem uns 10.000 que frequentam, porque você pergunta, tô hoje, mas não vim no último jogo, eu fui numa festa no outro, o outro jogo acabou quase meia-noite, eu não vim. Então, mas para juntar esses 8, 10 mil, vai só estando muito bem. É isso. Senão fica no... E uma outra coisa, o perfil da torcida portuguesa e dessas pessoas que podem se aproximar é o quê? Torcida mais familiar. Você tem que transformar a Portuguesa num diferencial em relação às outras opções que você tem na cidade de São Paulo. O cara não tem dinheiro para ir no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo. Tem que ser mais acessível. Na minha visão, depois que a Portuguesa passou, criança tem que entrar de graça no estádio, no jogo da Portuguesa, com a maior, o que você puder oferecer de regalia para trazer. Mulher também, porque muitas vezes é a mãe que vai junto com o pai para levar o seu filho para o jogo. Então são políticas que, assim, na minha cabeça, para você pensar em torcida portuguesa, tinha que ser assim, é o ponto zero. Claro, tem a questão do Pacaembu que atrapalha muito essa situação. E Santana de Parnaíba vai atrapalhar ainda mais, né? Mas é um processo que, se quer realmente recuperar e crescer a torcida, vai ter que passar por isso. Eu estava outro dia no Pacaembu, né, usando o crachá lá da imprensa, a pessoa uma mãe achou que eu era a direção da Portuguesa, depois eu vi ela conversar com você acabou falando no Paixão Lusa lá, do problema de gastar pontos dos sócios torcedores. Para colocar a criança em campo, absurdo. A criança tem que... Só aproveitar essa celeuma toda que deu das crianças aí dos pontos, né? Quando deu essa confusão, no jogo seguinte teve um cara que fez uma faixa. Sim. Né? Então, e esse cara, tipo, eu compartilhei o post dele, que assim, o cara fez um post com o bastidor dele, ele mostrando o que ele fez e tal. Cara, a galera ninguém falou nada. Eu falei, vou compartilhar esse post, fazer um barulho. Porque agora eu jurei que eu não vou fazer mais nenhum post, não faço mais nada de crítica portuguesa. Me faz um mal, não quero mais fazer, eu prometi não vou fazer mais. Foi um dos últimos que eu fiz. E eu conversei com esse cara. Ele me mandou vídeo depois, a filha dele fazendo cartinha para entregar pro Rafael Pascoal. Fazendo as culpas pro atleta. Ele falou que ele foi no jogo do Palmeiras. Luva lá no interior, camisa pro pessoal. Mas foi até. Não, é tão incoerente. É muito bom dar, só que ficou incoerente. Foi incoerente, porque assim, uma semana antes eles foram lá ignorando todos os torcedores. E esse pai contou, quando foi o jogo do Palmeiras, ele gastou R$200 para poder ele com a família no jogo, como visitante. Ele falou, cara, a gente vai porque a gente ama, as crianças vão porque amam. E assim, para mim, eu acho, na minha opinião, pessoal, que o português errou. Eu mandei uma mensagem para o assessor de comunicação portuguesa, falei, cara, olha o que aconteceu, olha essa história aqui. Eu acho que vocês tinham a oportunidade de vocês virarem essa história. Assim como quando eu ajudava lá, quando era outra equipe do marketing, a gente conseguiu várias e várias histórias, e tipo, conseguiu mesmo o Davi, tem a história da menina que a mãe dela com Covid, o Leão foi na casa dele, o Murilo. Então, assim, várias histórias. Falei, cara, era só pegar, convidar a família, leva a menina lá, conhece os atletas, leva no CT,
faz um dia especial. Cara, assim, é um pedido de desculpa para todas as crianças. Ignoraram. E uma então, coisa... assim, ficou nessa. Você fala assim, qual é a preocupação? Preocupação nenhuma, cara. No final, infelizmente, a SAF tem a diretriz dela, eles vão seguir a diretriz porque eles acham, ou porque alguém falou, ou porque alguém tem um PhD que acha que é suficiente, ao invés de entender realmente qual que é o sentimento da torcida. Então, assim, cara, assim, então, assim, eu falo muito assim, a portuguesa tem que tomar muito cuidado para não virar o Curitiba, porque o Curitiba está passando quase pela Tricop. Então, assim, a Tricop vai lá, tem os números, tem o dinheiro, tem as coisas, só faz uma vez. A portuguesa de comunicação desse Paulistão, mas tem 3 meses. Fala, cara, se os caras são profissionais de verdade, essas são coisas simples, um jogo por outro você resolve. Os caras só complicaram o problema. Mas foi um problema de. Falar que foi um problema de interpretação de texto. Assim, sério, assim, eu acho que falta um pouco de bom senso em algumas coisas aí. Eu sou um pouco colega nesse momento que eu fico meio puto mesmo, que é difícil falar sobre esses assuntos. Mas, para mim, eu acho que, assim, quer fazer o negócio, você quer ser dono, cara, seja dono, mas tenta pelo menos respeitar um pouco. Né? Tenta respeitar um pouco a torcida, a paixão da torcida, o sentimento da torcida. Eu acho que uma coisa que nesse início ainda está faltando muito é essa relação com o torcedor. Né? E essa história das crianças, eu até tive a oportunidade de falar isso para o Alex Bourgeois, né, o presidente da SAF. Falei para ele, uma criança na portuguesa faz uma baita diferença. Uma criança no Flamengo entrando em campo não faz nenhuma diferença. O Flamengo vai continuar tendo torcida do mesmo jeito. Pra gente faz. Eu até usei um exemplo para ele. Eu falei, você já percebeu o tanto de nota de falecimento que a gente solta? Porque morre um torcedor da portuguesa, pra gente é importante. E todo mundo conhece a nossa realidade. Então, sempre que sai uma nota lá, certeza que você mesmo vai olhar e vai procurar o nome. Será que eu conhecia? Quem era essa pessoa? Então, aqui, cada torcedor faz a diferença. E é importante. Né? Muito por esse processo que o clube viveu. Então, a gente torce para que haja essa visão. Eu acho que logo de cara não foi essa a imagem que passou. Assim como o próprio discurso. Ontem, por exemplo, na coletiva, eu já achei que o discurso de janeiro mudou bastante para o discurso de março. Num sentido até positivo, de que ali eu acho que tinha uma noção das coisas e uma forma de impor as ideias muito ainda no campo do sonho. Eu acho que alguns choques de realidade já vieram. E aí você vê que a situação já é mais... Já estou tendo um pouco mais de ideia de como é que as coisas de fato funcionam, até onde eu posso e até onde eu não posso. Até aí, tá, beleza, processo natural. Agora algumas coisas elas precisam de fato entrar nos trilhos. E para você que não está achando portuguesa, uma frase do Luiz me fez lembrar uma coisa, que a gente estava conversando antes de começar. Quando você vai no jogo da portuguesa, tem gente que você nunca conversou, mas você dá aquele cumprimento de sobrancelha, assim, e aí, tal, né? Então, por isso, quando ele fala da nota de falecimento, assim, a gente não conversou com fulano, mas de rosto a gente conhece. E você sente. Porque você pode nem saber o nome. Você descobriu o nome quando morreu, mas você fala, caramba, ele estava sempre ali. E isso eu acho que é uma questão de raízes. Eu sempre falo assim que o judeu que frequenta hebraico, ou o japonês que tem o clube na liberdade, eles não têm futebol, mas ele tem a raiz cultural. Então, tem um corintiano que nunca foi na piscina do Corinthians. Maioria. Mas ali é uma coisa nossa. Agora, eu queria, dentro disso, colocar pensamento sobre porcentagem, vai. O Corinthians tem 30 milhões de torcedores, eu falei isso numa postagem, não quero saber de vocês. Só cabe 50 mil no estádio e muitos milhões de torcedores moram em outros lugares. Então, quantos corintianos você acha que frequentam o estádio, dentro do universo deles, para a gente chegar na nossa porcentagem? Entendeu? Eu não acho que mais de 300 mil corintianos frequentem estádios. É um número muito pequeno, perto de 300 milhões. Mas teria que ter um revezamento de 6 jogos para todo mundo poder dar desses 300 mil. Vocês já pararam para pensar nisso no nosso caso? Ontem mesmo lá na coletiva, quando o Alex falou das pesquisas, né? Porque as pesquisas de torcida, elas são bem contestáveis, né? E de fato, se você pegar nos últimos 10 anos, tem Datafolha que diz que a Portuguesa tinha 1 milhão de torcedores em São Paulo. E tem pesquisas mais recentes que falam de 300 a 500 mil torcedores, né?
Você dizer quanto tem, eu não sei precisar. Eu chuto. 300 mil, 1% vai no jogo. Eu chutaria de 200 a 300 mil. Sim, entendendo mais ou menos o que muitos afastados, a maioria que não vai, como nesse caso do Corinthians que você falou. Se você pensar por essa ótica, ontem a gente estava até brincando sobre isso depois da coletiva. Se você pensar por essa ótica, o nosso índice de frequência é alto. É como a votação que houve na Assembleia Geral. Pô, vieram 150 pessoas aqui votar. Mas quantos aptos a voto você tinha? Menos de 300. Aprovaram a SAF 200. Quantos aptos a voto? 300. Pô, então foi uma abstenção muito baixa. Nenhuma eleição você tem uma abstenção dessa. Quando você lembra de que tinha 70 mil sócios... Isso. O que também, às vezes, eu acho que se relaciona muito com o torcedor, e não é verdade. Porque quando você tinha 100 mil sócios, você tinha muita gente que não era torcedor, mas frequentava porque era da Zona Norte e tudo mais. Então, não necessariamente o cara estava no estádio. Agora, se você pegar a média de público da Portuguesa, histórica da Portuguesa, até conversando com o Quintal recentemente sobre isso, o auge da Portuguesa foi a década de 70. A Portuguesa tinha uma média de público ali de 10 mil torcedores. Tem jogo contra... Os históricos. 3 mil. Tem jogo contra a Ferroviária, Juventus, São Bento, no Pacaembu, que a Portuguesa apoia mais de 30 mil pessoas. Mas por quê? Porque era o momento do clube, era o clube social, né, inaugurado pelo ATD, o estádio inaugurado recentemente. Agora, o resto da história é essa média. É uma média de 2.000, 2.500. Mas em 70, quem imigrou pela Segunda Guerra Mundial, em 50, com 10 anos, que é o caso do meu pai, tinha 30 anos de idade. Sim. Estava jovem para frequentar o estádio. E você estava já numa segunda onda também de imigração ali, né? Porque você também tem públicos grandes nos anos 50, mas é mais difícil de medir, porque nem se divulgava público, mas eram públicos maiores. Mas foi um momento. Depois você vai pegar anos 80, anos 90 e, obviamente, anos 2000, é mais ou menos por ali. Eu acho até que é um milagre a Portuguesa hoje, depois de tudo que ela passou, ainda está levando 2.000 e pouco no estádio. Acho mesmo. Mas aquela doença que você falou. É doença. Nós chegamos no platô ali, não tem como ir para baixo, entendeu? Sabe o que você me fez lembrar? O seguinte, no último jogo do Canindé, eu fui com minha filha e sempre com o Rogério Santos, não sei se você lembra quem é. Sim. Ele é poeta, tem disco gravado. Gente finíssima. E ele foi com a camisa do pai dele, eu fui com a camisa do meu pai, o outro e tal. Então, não é só o futebol que leva o torcedor da Portuguesa no Canindé. É a história de vida, né? Ricardo, aí você falou uma coisa que é importante, assim, quando a gente pega o recorte do Campeonato Paulista e a gente fala do jogo de despedida do Canindé, é uma realidade. Todos os outros jogos, outra realidade. Possivelmente, se aquele não fosse o último jogo do Canindé, não ia ter aquele público. Não. E aí o que aconteceu? Distorceu toda a realidade criada no imaginário da SAF. Eles acham que foi o match day lá que eles fizeram, que colocaram os carrinhos lá. Cara, eles não entenderam nada. Isso aqui, eles não entenderam o simbolismo dessa data, desse momento para o torcedor. Porque isso aqui vai acabar. Isso aqui tem o suor de muita gente. Isso aqui tem a história de muita família. Aqui tem momentos que não vão voltar mais. E eles não entenderam a relevância desse momento. Para eles, acharam que era o início. Eles acharam que era tipo assim, não, o pessoal tá vindo porque a gente trouxe um influencer aqui. Tá bom. Tipo, senta lá, Cláudia. Mas não é esse, não foi esse ponto. E aí quando a gente fala, eu insisto nessa questão de falta muito para a SAF entender ainda o que é o sentimento português, e agora já falando do nosso lado, do nosso outro lado. Principalmente a gente vai falar no outro programa sobre isso, que é o que a gente sabe fazer muito bem, modéstia à parte, que é entender as histórias da Portuguesa e buscar os sentimentos em cada história. Cara, e nós estamos fazendo isso há mais de quase uma década já. E isso é uma coisa que a gente sabe fazer e sabe fazer bem. E a gente sabe muito bem. E quando a gente fala, eu acho que assim, não é uma arrogância, não é uma prepotência, mas é uma questão que assim, eu acho que na humildade da SAF, os caras deviam falar assim, pô, esses caras estão falando assim, os caras eles vão contar a história inteira da Portuguesa em filmes, em vários filmes, entrevistaram tipo, mais de uma centena de pessoas,
Cara, assim, não pode entrar errado. Nós já notamos sessão de filme. Você tem um termômetro da A realidade, gente sabe tanto muito bem o que a gente tempo está falando. vivenciar Então, ali, só né? assim, às vezes falta um pouco dessa questão. Tem a modernidade, vocês estão ultrapassados, porque hoje é o público jovem que é o youtuber. Cara, se vai ter um ou outro menino que está na arquibancada, que beleza, vai lá para isso. Na essência, cara, ninguém tá ligando para essas coisas. Não, a despedida do Canindé foi exatamente isso. Ninguém foi lá pela festa, ninguém foi lá pelo... O pessoal foi lá porque... É o que eu digo, quando você vai ao Canindé e você está no Canindé, você está encontrando as pessoas que fazem parte daquela... com as mesmas raízes, origens, ou vivência mesmo, se você não tem as raízes e origens, mas a vivência de arquibancada, e você está encontrando as pessoas que não estão mais aqui. Só aproveitar e contar um negócio. Assim, eu tava afastado do clube, chegou na semana do último jogo, ficou todo mundo me infernizando. Cara, você vai, né? Você vai. Ficar, não sei, tá. Eu recebi um áudio do Luiz, acho que uns 5, 6 minutos de áudio. Já chorou no áudio? Cara, assim, Eu chorei mandando um áudio. gigante o áudio. Eu falei assim, porra, né? Tipo, a hora que eu cheguei lá, assim, sério, foi um negócio muito louco. E eu, assim, fui muito cedo, cheguei muito cedo Sim, lá. eu também. Gravei com um monte de gente e eu acabei não encontrando ele. A gente tinha combinado umas coisas, assim, que a gente está com uma ideia na cabeça aí. Eu falei, cara, eu vou, mas eu vou com a missão de trabalhar. Eu não vou, tipo, eu não vou porque eu não queria ver as pessoas, eu saí muito chateado do que aconteceu comigo, tudo, e até o que aconteceu até com a turma da SAF comigo no final do ano. E aí, cara, eu falei assim, cara, mas eu vou por causa disso. Fiz as minhas coisas, fiz o que eu tinha que fazer, mandei pra ele. Daí ele me mandou uma mensagem no outro dia. Falei, cara, tipo, o que você produziu, o que você fez aí, assim, que, tipo, porque assim, fui lá, fiz um monte de foto, mas gravei um monte de coisa. Um material secreto que tá lá, falei, isso aqui vamos colocar na cápsula do tempo, vamos deixar esse material aí, tipo, deixar uns 10 anos envelhecendo aí, vamos ver o que vai dar. Ele falou assim, eu não assisti mais esse material, eu só mandei pra ele, a única pessoa que assistiu foi ele. Porque eu acho que tem uma coisa que, assim, aquilo que você capta, você registra, depende muito da forma como você vê, da sua ótica. Sim. Quando você já está inserido naquele meio, você entende o sentimento daquelas pessoas, o porquê aquelas pessoas estão ali, o que move aquelas pessoas, a sua forma de captar aquilo é totalmente diferente da forma de outra pessoa captar. E eu falei isso para ele. Falei, o que eu vi de foto e de vídeo daquele dia, aí quando você olha e fala, é diferente, porque você sabe pegar a perspectiva que de fato, por que esse cara está aqui? O que ele de fato está sentindo naquele momento? Por que para ele é importante estar aqui? Que faz parte da profissão dele também. Mas é isso, assim, de você ter essa sensibilidade. Né? Não é só uma despedida como qualquer outra. Mas, Você sabe o que eu filmei no último jogo? Não ficou bom. Eu filmei o meu pé subindo as escadas, cara. Mas é isso, cara. No futuro, alguém vai falar. Celular assim, você postou assim, o último jogo no. Cara, quer dizer, é um negócio que é só meu, mas eu entendo que eu filmei o meu pé subindo. 8 anos atrás, a gente participou de um festival de não documentário, que eram filmes até 45 segundos. E a gente todo ano participava. Eu fiz um filme que chamava Canindé Eterno. Eu troquei uma ideia com ele e falei, cara, tô com uma ideia aqui, ia ser uma doideira. Era assim, eu tinha um áudio do jogo que a gente estava lá, tinha um áudio de ambiente aberto. Daí tá lá, tipo, passa o vendedor, tá o cara xingando, tá, não sei, cara, tipo, peguei esse áudio, compilei e pus cenas do Canindé vazio. E aí termina com túneis do Canindé Eterno. Fala, até arrepia, cara, porque assim, é muito louco. Na semana da despedida, a gente trouxe o filme e a gente compartilhou de novo nas redes sociais. E quem quiser ver, tá no YouTube, só colocar Canindé Eterno. Mas eu falo assim, é um sentimento que quando eu fiz o filme na primeira vez, eu pensei, cara, o dia que não tiver mais, alguém vai falar assim, cara, era assim que era esse jogo lá. Quem foi vai sentir, só de você ouvir, vai falar, putz. Por isso eu gosto de ver o jogo lá de cima, lá atrás eu também gosto. Mas não tem nada melhor. Mas sabe por quê, né? Eu vou entregar. Você sabe, calma, vou entregar por quê? Claro, por quê? Porque a gente assiste o jogo junto, todo mundo, lá no meio, na posição no meio do campo, no anel lá. Sei. Aí tinha uma galera nossa. Só que a gente fala pra caramba o jogo inteiro.
Talvez, e naquela época de jogos de AB, lá que a gente não sabia, eu não sabia o nome do jogador, é o 4, é o 17, esse 17 é uma porcaria, isso aqui. Nem sabia nem o nome dos caras, porque toda hora eu trocava, era uma galera, sabe? E a gente falava o jogo inteiro. Daí teve um dia que ele falou assim, pô, comeu feijoada, tô passando mal. Ele foi lá, não voltou mais. Você tinha que prestar atenção no jogo, é muita gente falando. Eu sempre assisti lá embaixo, né? Eu vivi minha vida inteira com a Leões, indo atrás do ataque e tal. Mas, puta, é muita. Aí eu preciso prestar atenção. Tem um motivo, entendeu? Eles estão uma turma que a gente assiste o jogo, ela fala assim, a gente vai lá, se encontra, fala da vida e não sei o quê. Mas, na verdade, a gente tem. Isso acontece muito no Canindé, que aí quando a gente fala da experiência Canindé, é assim. Cara, a gente vai ver o jogo? Sim, a gente vai ver o jogo. Mas, cara, a gente vai ver nossos amigos. E assim, a gente tem umas amizades. A barraca aberta lá fora. Exatamente. Então, assim, a gente tem uns grupos de amigos e, tipo, pô, igual no meu coisa assim, amigos que a gente fez no Canindé, que hoje eu faço muito trabalho junto com as pessoas. Então, assim, tem todo tipo de gente lá que a gente acabou conhecendo. E talvez, assim, pra gente, assim, o jogo é legal, é importante, é parte importante. Mas pra gente, assim, a resenha ali de estar ali na brincadeira, enchendo o saco, pô, é o tempo todo, cara. E a gente encheu tanto o saco dele que daí um dia ele comeu o jogo pelo em cima não voltou. Eu sou do time que era da torcida itinerante. Ia lá pro outro lado e ficava de pé ali, porque parece que você quer chutar a bola junto. É um negócio muito. Sabe que na época do finado Orkut, Sim. tinha um vídeo que na época nas comunidades lá viralizou, chamava assim, o maluco atrás do bandeirinha. Era o Sardinha e eu, andando assim atrás do Bandeira no jogo de Série B, onde ele ia. Nossa, o que eu passei, eu e meu tio, e depois que quase foi preso, nunca mais foi nos jogos. Mas a gente ficava ali, ó, aí virava, a gente ia atrás do outro Bandeira, aí o juiz ia sair, tava ali no túnel, então... E é engraçado que o torcedor, ele não vai no estádio para ficar no melhor lugar, né? Você entra no cinema, quer sentar no melhor lugar, mas não, é isso. No estádio, às vezes... Você quer ver o jogo assim, do escanteio, não dá pra ver nada do outro lado, mas você tá. Mas é um lugar que eu tô ali, é. É um barato. Agora vamos falar aqui um pouquinho de uma coisa que eu admiro na SAF. Clareza de informação. Porque você concordando ou não, eles são claros. Ó, o Pacaembu tá desse jeito, Santana tá daquele jeito. Eu não sei o que, então não ficam enrolando, né? Brasileiro tem mais ou menos. Vamos por 80-20 aí, vai. 80-20. Então, argumente. Assim, não, eles não podem, eles não podem falar tudo, tá? Isso é uma coisa que, tipo, coisa empresarial, eles não podem falar tudo que eles sabem. E, cara, convenhamos que tem umas coisas que eles se articulam bem na hora de comunicar essas coisas. Então, quem comprar, e se a massa da torcida comprar, boa. Eu tenho uma opinião, assim, de umas questões muito polêmicas. Assim, eu tenho minhas restrições, fica muito claro nessa entrevista aqui. E, assim, mas eu acho que é o seguinte, assim, eu falo muito pro pessoal, cara, vocês têm que entender o que está acontecendo nos outros clubes, o que acontece no mundo. Eu fui fazer um trabalho em outro clube no começo do ano, e foi um clube que é uma empresa que faz a gestão do clube. E aí os caras vão pôr o estádio para baixo agora, construir um outro estádio na cidade, vão pôr... E a gente estava conversando com o pessoal lá e perguntou, mas e aí, como o torcedor vê? Cara, os caras falaram assim, meu, o clube é nosso, tipo, a gente escolhe o que a gente faz. E aí quando eu fui fazer o ensaio das camisas lá pro Paulistão, quando eu fui ver as camisas, uma camisa era branca com vermelho, o uniforme, o outro uniforme era azul com um negócio meio laranja. A cor do clube é preto e branco, original. Eu falei assim, cara, esse ano eles mataram o clube de verdade. Né? Então, assim, infelizmente, eles falam assim, não, mas a camisa do goleiro ainda é preta. Quem tem saudade da camisa preta pode comprar a camisa do goleiro. Mas faz parte do jogo. E o grande ponto é, cara, se a torcida portuguesa, assim, tem respeito a você entender como clareza o que os caras falam. Mas se você entender tipo, como verdade absoluta, cara, tudo ferrado. Não, entendeu? Tá. Você entendeu? Você tem que ser que não fica igual no coffee, nessas coisas. Não, mas pelo português não tem nem como, né? Assim, eu acho que assim, para os padrões da portuguesa, é uma quebra assim de paradigma grande. Porque ali dentro era uma sepultura, né? Você não sabia nada. E se você fosse lá atrás, era pior ainda, porque aí que não se falava e ainda te atacavam, né? Agora, na SAF, o que eu acho é o seguinte.
Aquilo que eu comentei aqui, da mudança de postura do começo para ontem, na entrevista coletiva, eu acho que aí está um ponto. Eu acho que lá atrás estava muito aquela coisa de ainda tentar vender uma versão, uma coisa mais polida, uma coisa mais de preparar terreno e bababá. E agora eles já perceberam que ó, é melhor ser assim. Porque ontem foi muito nesse sentido. Ó, Pacaembu não dá por isso. Errei porque achei que ia vir mais gente, achei que ia levantar mais dinheiro e poder pagar, e não sei o que e tal, e vai ser isso. Ah, tal jogador errando, vamos ver esse cara aqui e tal, agora vamos tentar tal coisa. Ah, aquele estilo de jogo do Campeonato Paulista não pode ser o estilo de jogo da Série D, por mais que a gente goste do estilo. Eu acho que, eu acho que algumas coisas, só que é isso, eu acho que assim, no início estava uma coisa muito com receio, meio que velado, e vamos falar, mas sem falar. Agora já está uma coisa mais, porque já perceberam. Começaram a tomar algumas porradas já nesses poucos meses e perceberam. E aí a coisa ficou mais clara. Eu acho que tem uma. Entrar com providência contra o cartório, igual ele falou ontem. Às vezes acham que até é transparente demais. Na hora que do jeito da forma como ele falou sobre o cartório. Que arrancou. Ele ia falar aqui o cara do cartório é mal intencionado e brecou no mal. Aí o Sogatti complementou. E foi em cima, exato. Mas aí também eu acho que tem um perfil de que o Alex, ele estava falando pouco lá atrás, ele voltou a falar mais agora, que o processo andou aí, do registro da SAF e tal. Ele tem um perfil de falar mais. Ele tem o perfil dele. Não sei se é por ser um perfil mais europeu e tal, aquela coisa mais objetiva. Eu acho, inclusive, que o marketing e assessoria da Portuguesa tem que tomar um pouquinho de cuidado, às vezes, com ele com o microfone aberto, porque ele fala mesmo. Mas para quem ali está atrás de informação, isso é bom. Né? É o que eu falava do Castanheira. O Castanheira é outro. Se você vai entrevistar ele, ele fala até demais. Você dá uma cordinha para ele. O problema é você conseguir entrevistar ele, mas quando você consegue, vai embora, entendeu? E aí, às vezes, é até uma coisa solta. Mas o que eu acho que também passa... Isso não porta-voz a portuguesa. Mas eu falei, quando teve a coletiva do Pacaembu, eu falei assim, os caras precisam de um media training para ontem. Porque eles fizeram o bingo lá de todas as coisas que a torcida não gosta de ouvir, eles falaram... aquela primeira, verdade. Só faltou falar a luzinha, o resto eles gabaritaram tudo. E você também, Alex, antes de começar, eu falei que se eu não lembrasse, você tinha que lembrar, e você também, Cris. Vou contar uma coisa para o seu Alex, presta atenção. Os portugueses, eles foram assim com a Inglaterra, antes de inventar um avião, com respeito à área naval. Essa história do trator que ele falou ontem que está enterrado lá, se tiver enterrado, é porque foi usado até não prestar e enterrado. E isso é uma piadinha aqui. A torcida da Portuguesa não gosta, mas eu já tenho uma defesa moderna. Se o metrô usa o tatuzão e não tira lá de baixo, a Portuguesa é precursora de usar o instrumento e quando ele não serve mais, enterra. Gostaram? Não, e uma coisa também que eu falei ontem lá, depois, não estava já na entrevista, foi depois, falei, olha, quando for começar mesmo essas obras no Canendé ali, faz uma cerimônia ecumênica, porque aí você traz líderes religiosos de todas as vertentes para abençoar aquele terreno ali, porque, pelo amor de Deus, né, tudo que já aconteceu ali. Então, acho que a despedida do Canendé foi um grande exemplo. Aquela bola que ficou em cima da linha lá no último minuto, é essa carga energética que existe ali, infelizmente. Pessoal, o tempo passou, a gente tem que se despedir, pedir as mensagens finais aí, agradecendo ao Cristiano, ao Luiz. Cristiano, muito obrigado por ter vindo. Falou bastante, o tempo passou rápido, né? Mas muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Espero que a gente volte uma próxima vez para falar de novas coisas, coisas boas e um novo tempo. Legal. Luiz, muito obrigado também pela participação. Como eu falei no começo, vocês acreditaram no meu trabalho, são os primeiros convidados, né? Não, é uma honra, é um prazer. Obrigado mais uma vez. Sucesso no projeto, né? E a gente ainda vai se encontrar muitas e muitas vezes nos estádios, mas aqui também, por que não, para falar aí de outros momentos que esperamos que sejam melhores aí da Portuguesa. E aqui, pessoal, a gente não sai rouco, porque quando a gente se encontra na arquibancada... Nossa, é difícil. Então é isso, a gente está encerrando aqui o primeiro Voz da Lusa como podcast, agradecendo ao Luiz Nascimento, ao Cristiano Fukuyama, e nós vamos gravar com eles o VProcast,
onde eles vão falar de cinema. É um outro canal que eu abri, que quero pedir a vocês que se inscrevam nos dois, porque lá no VProcast vão ser assuntos variados. Eu já conversei com gente que cuida do seu pet, com gente que produz cacau no Amazonas. Você vai aprender a história de até quando ele veio virar o seu chocolate, com médicos que cuidam de crianças psicologicamente, de autismo, enfim. Aqui é esporte e lá é aberto para coisas virtuosas e produtivas. Então, por favor, sigam os dois canais. Muito obrigado, até a próxima.